Olá, corretores e corretoras do meu Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pod Patri, o podcast da Patrimóvel, esse canal aqui que foi feito para você, corretor, para você, cliente final, e para você também, parceiro incorporador da Patrimóvel no mercado imobiliário aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é Thiago Sanches, sou diretor de expansão e marketing da Patrimóvel e hoje tenho a honra de receber aqui mais um convidado esse aí que está dando o que falar no momento. A gente vai falar muito aqui sobre o projeto que ele está assinando aqui no novo lançamento da Barra da Tijuca. Queria receber aqui, muito obrigado pela sua presença, Paulo Niemeyer, nada mais, nada menos do que Paulo Niemeyer, esse arquiteto urbanista aqui, neto do nosso saudoso Oscar Niemeyer, o maior arquiteto do planeta. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, prazer, que bom estar aqui. Estou muito orgulhoso, muito feliz. Realmente, a gente está fazendo essa... Eu brinco, tô brincando desde que eu comecei esse trabalho, falando que a gente estava revolucionando a Barra da Tijuca. Porque o que a gente está retomando é surreal e acho que vai incomodar no sentido de... O caminho do urbanismo daqui, da Barra e da região, porque o que a gente está fazendo, a gente não pode, não sei... Vamos falar mais, vamos falar aí mais um pouquinho mais pela frente. Paulo, antes, né, de a gente entrar no nosso novo projeto aí que a gente vai falar, eu queria falar um pouquinho, é inevitável, né? Falar um pouquinho, como eu disse aqui, o Oscar Niemeyer era uma referência mundial, né? Você como neto, bisneto, né? Dele. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a tua inspiração. Como que você, tirando o lado familiar, né? A tua relação familiar com ele, como é que foi poder conviver com ele? Você se tornou arquiteto, foi a partir dele, foi a partir dos seus pais? Eu vi no outro podcast que a tua mãe e teus pais... Fez o dever de casa, Fiz o dever né, de que estudei, né? A gente estuda, né? Sabe que o meu avô uma vez recebeu um grupo de jornalistas assim, e a menina fez uma pergunta que ele... Não pode falar palavrão? Pode, aqui pode. Ele falava... Três pontinhos, né? E ele falou, pô, que menina, não sei o quê. Porque ela não tinha estudado o que ele falou. E ele perguntou assim, Oscar, mas se você... E ele comentava isso sempre, né? Ele como um exemplo do que deve fazer. Oscar, você gosta de fazer arquitetura diferente? Por que os palácios de Brasília são iguais? Parecidos e tal? Ele falou, você devia ter estudado o meu trabalho um pouco e entender, porque eu já falei que lá em Brasília eu queria que tivesse uma coerência da arquitetura, que os prédios conversassem e tal. Então você tá... Pois é, não, aqui então você seguiu... Aqui a gente estuda, né? Tem que estudar para receber um convidado desse calibre aqui. Porque às vezes a gente não conhece o assunto, lógico, né? Lógico. Aí fica bem mal e fala com tanto assunto diferente, não, né? É o mínimo, né? A gente mínimo, poder estudar aí o convidado. Então, queria que você falasse... estão ótimas. Que bom, Vem bom. coisa Obrigado. boa por aí, né? Fica aí até o final aqui que você vai ver muita novidade aqui. Queria que você falasse um pouquinho disso, dessa sua relação com o teu avô, né? O início da sua decisão de carreira, de seguir essa carreira na arquitetura. Então fala um pouquinho pra gente aí. Na verdade, que todo mundo pensa que eu queria ser o Niemeyer ou que isso foi... você é o Niemeyer, ele é rico, é famoso. Primeiro que meu avô não era rico, claro, famoso sim, mas eu era neto do Oscar. Eu tenho várias histórias explicando isso. Eu nunca percebi o Oscar como o maior arquiteto do mundo. Era o cara que era avô que de vez em quando a gente encontrava, porque estava sempre trabalhando. E até um certo tempo da minha vida eu nem tinha certeza. Até me arrependo um pouco de não ter aproveitado mais. Tipo assim, na década de 80 já tinha minha mãe trabalhando, meu avô trabalhando, ele estava já com projetos interessantíssimos e eu estava adolescente, surfando, encontrando os amigos, nem aí, e vivendo Mas Rio, faz parte. E curtindo o Rio de Janeiro e tudo. E eu fui despertar um pouco quando eu tive lá para os 14 anos, começando a ajudar minha mãe falando, e minha mãe era arquiteta. Então, ao contrário do que todos pensam, eu não sou arquiteto por causa do Niemeyer. Eu sou por causa do Walter Macol, meu pai. Arquiteto também, né? Meu pai é arquiteto, trabalhou com o Oscar, com o Lelé. Eu brinco que eu sou filho da arquitetura. Meu pai sai de São Paulo, imigrante do Líbano. Quer dizer, o pai do meu pai vem do Líbano num navio, constrói uma das maiores empresas que rivalizava com a Blindex. O meu avô Cecília Amin Macol. Ele era
Ele fazia aqueles espelhinhos, uns espelhinhos vermelhos que foi moda numa época, e que a Blindex chegou e falou, ou você vende pra gente ou a gente quebra a sua fábrica. Caramba, e na época porque a Blindex estava entrando no Brasil forte e ela conseguia baixar os preços. Eles baixaram até quebrar. Eles eram uma das maiores distribuidoras de vidro e espelhinho. Todo mundo tinha aquele espelhinho vermelho. Eu lembro. Da Casa Brasil. Com a bordinha vermelha, né? É, Estrela do Sul, nem lembro mais. E meu pai trabalhou na fábrica e vai para Brasília fazer arquitetura. Conhece Lelé, trabalha com Ítalo Campo Fiorito, estuda na UNB, aí vai trabalhar com Oscar. Fez o primeiro projeto dele, foi a Biblioteca de Brasília. E o primeiro contrato do meu pai foi... E eu pequenininho, vendo essa história, Oscar... Meu pai trabalhou com todos os grandes arquitetos do país, respeitado, é um grande arquiteto, está atuando, faz projetos para o governo de São Paulo, o CEL, é um puta arquiteto. E eu vivia acompanhando obra. Quando meu pai separa da minha mãe, ele vai para São Paulo e vira sócio do Rui Otaki. Grandíssimo arquiteto. Sócio do Rui Otaki, onde ele era o responsável pelos projetos do Rui. E sábado e domingo, meu pai ia acompanhar a obra, quem que ele levava? Você. O filho que estava ali disponível e tal. E claro, a gente tinha mais relação, eu sou mais velho. Legal. E aí, quando eu fui fazer faculdade... E me desaconselharam a ser arquiteto por causa do Oscar. Minha mãe, inclusive, falou que minha avó também, que eu não ia ser gênio como Oscar, que era difícil carregar um peso, etc. Tive várias situações. Né? Isso foi motivação, né? Mas, ao contrário, né? Mas quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia muito o que fazer, não. Pensei em oceanografia, falei, o que eu faço além de arquitetura? Eu nem sabia desenhar, assim, não era... Eu não sou desenhista. Eu gosto, fico brincando no papel solto assim, mas eu não tenho um compromisso, não sou um desenhista de figura, mas gosto de desenhar. Sim. E de criar, fazer as coisas. A arquitetura é uma paixão. Sim. Então, quando eu fiz faculdade, eu botei assim, eu falei, bem, o que eu faço? Minha mãe acha que eu não devo, eu sei o quê, mas eu trabalhava com a minha mãe, com meu pai, e eles se conhecem em Brasília, eu sou filho de 2 arquitetos, com o neto do Oscar. Eu vi que você, inclusive, o pessoal pergunta se ele é carioca, não, apesar de morar no Rio, tu vê que eu estudei. Ele, como você disse, conheceram em Brasília, mas você nasceu fora, né? Você nasceu na França, né? Pois é. Nasci no exílio. Queria nascer na Argélia, não é isso? Aí alguém da sua família falou... A gente estava com um projeto da Argélia e meu pai estava lá em Brasília, estava lá em São Paulo, lá em Paris, e eles trabalhando, fazendo os projetos da Europa, da Argélia, França, e meu pai vai para lá. E minha mãe engravida, e aí o Lúcio, né, a Maria Elisa, eles falam, é bom não ter filho na Argélia. Minha mãe estava grávida, aí a gente vai para Paris, aí eu nasci em Paris, perto do Bois de Boulogne, do lado de Roland Garros e do Paris Saint-Germain, na Rue do Belvedere. Aí, ó. Falou agora gringo aqui. Rue do Belvedere. Por isso que ele tem esse ar sofisticado, né, gente? E outra coisa legal também que você falou e que você não sabia muito quem era o teu avô, né? Só depois de uma certa idade. Uma história também que eu ouvi sua. Você com, sei lá, acho 10 anos no colégio, você estudando ali, no primário. Né? No primário, você estudando nos livros ali, arquitetura, você viu o nome do teu avô. Imagina, aula de Brasil, aula de história sobre Brasília, história do Brasil, Brasília. Leu ali Oscar Niemeyer. Aquela coisa do carro, da Revolução Industrial e Brasília. Brasília nascendo ali, né? O Brasil investindo no automóvel, que era foi um erro da nacional, né? Sim. Hoje a gente não tem trem e não somos um grande país porque não tem ferrovia e a mobilidade urbana. Sim. Aí é a questão de urbanismo, não interessa, mas... Mas achei legal que você chegou em casa, né? E cheguei em casa. É meu parente. Então, aí tava lendo lá Brasília, Oscar Niemeyer constrói Brasília. E quem é Oscar Niemeyer? Eu conheci o Oscar, que não é para mim, era meu avô. Ah, seu avô. E de repente tem um Oscar Niemeyer que eu falei, quem é? E minha mãe... Aí perguntei, mãe, quem é esse Oscar Niemeyer? Ela, você guarda esse nome que você vai ouvir muito falar dele. E ouviu, né? E está ouvindo até hoje sempre. Fui morar com ele, né? Pois é, me conta um pouquinho. Tomar café com ele todo dia. Isso foi fantástico. Como é que foi essa tua relação agora direto com o seu avô? Sempre teve, porque ele sempre foi presente. Quando a gente estava na Casa das Canoas, eu recebia os presentes dele, ele mandava presentes de Paris, eu tive um aviãozinho da Air France que ele andava,
Aí ele parava, descia a aeromoça, abria a escada, descia a aeromoça, subia de Caramba. volta. Negócio legal. Ganhei um barquinho que brincava na piscina. Então, ele sempre foi presente, mas do jeito dele. Quando eu fico um pouco mais, com uns 10 anos, 12, eu começo a estar próximo da minha mãe. Sempre eu morei muito mais com a minha mãe, mas sempre me dividi entre São Paulo e Rio. Por isso que eu também não consigo dizer que sou carioca. Eu sou paulista também. E mineiro, eu tenho um tio que eu gosto muito, o Carlos Oscar, que tem casa, a gente cresceu, a gente morou junto muitos anos, porque eu cresci. Além, eu fui próximo do Oscar e da filha dele, Ana Maria, que foi uma marchand de arte, uma revolucionária na arte brasileira. Ela fomentou a arte do Rio, a arte carioca, Parque Lage, CBB. Ela estava no centro do movimento da arte nacional. Época, né? Criou uma... Nossa, se eu for contar a história, eu vou emendando. Vambora, a gente tem tempo aqui. Você vai avisando, você me corta. Vambora. Mas é porque a Ana Maria foi importante, ela trabalhou com meu avô nos móveis, inclusive, e eu também tive uma relação com ela. Então, eu morava com a minha avó, minha mãe e próximo de Oscar. Mas aí começo com 10, 12 anos, aí ver minha mãe trabalhando, eu ia com a minha mãe na faculdade, meu pai é arquiteto, eu começo a me interessar dos 10, 12 anos. Claro, ainda Sim. muito Embrionário, folgado, né? Mas entendendo já e gostando de visitar a obra, eu brinco que eu tenho 53 anos. Eu brinco que eu tenho 51 de obra, de chão de obra, porque minha mãe me levava de Fusca para visitar meu pai. Então, a obra é uma coisa muito forte na minha vida. Eu adoro obra. Legal. Então, o chão de obra, ver o projeto sair e tudo, é uma coisa que me move muito. E você chegou a morar, né, com seu avô, né? Então, depois... aí vai essa história. Eu vivo com a minha mãe, começo a trabalhar com minha mãe e meu pai. Eu trabalho com a minha mãe nos CIEPs. Eu ajudo minha mãe na galeria de arte, porque ela abre uma filial no Casa Shopping, quando o Casa Shopping está começando ainda. O Casa Shopping em 1980 não era nada. Então, trabalho com a minha mãe no Casa Shopping, antes do Casa Shopping ser badalado. Aí trabalho com meu pai em São Paulo, com projetos do Parque do Tietê. Eu visitei participar das reuniões do Parque do Tietê, que foi um dos projetos mais fantásticos do Oscar. Privilégio, né? Quer dizer, coisa que eu vi assim, entrava por osmose. E de repente o Oscar eu não tinha tanto contato por ele estar viajando para a Europa, o mundo todo, mas tudo que relacionado a ele estava todo dia no meu dia a dia. E de repente eu começo a trabalhar com ele, eu vou morar com ele, vou trabalhar no Caminho Niemeyer, todos os grandes projetos. Eu trabalhei no Centro Administrativo de Minas, na Torre de Natal, todos os últimos projetos dele, porque eu começo a frequentar o escritório e trabalhar com ele no dia a dia, vou morar com ele, e aí tive uma overdose de Niemeyer e Niemeyer na veia, tipo 15, 20 anos. Sempre teve, mas... Mais próximo, né? Cara, a gente ficou amigo de um jeito que chegou a causar ciúme e inveja, assim, porque ele era muito parceiro e ele me ligava de noite, eu deixava de sair pra balada, pras festas. Pra você ter uma ideia, um amigo meu na Tijuca tinha uma festinha que a gente falou, pô, vamos lá tomar chopp, não sei o quê. E eu fiquei na dúvida, porque o Chaves estava indo lá em casa. O Hugo Chaves, presidente da Venezuela. E a gente mora em Ipanema, morava em Ipanema, na Prudente de Moraes. Aí eu, espero o Chaves, o presidente da Venezuela, ou vou tomar chopp na Tijuca, na casa de amigo. Decisão difícil, eu sou tijucano, é uma decisão difícil aí. E eu tava afinzão de tomar chopp, bater. Aí eu falei, vou, não vou, e o Hugo Chaves demorando. Eu falei, cara, eu vou embora. Não vou esperar não, vou tomar chopp. Porque era todo dia um presidente diferente. No dia a dia, em casa, né? No escritório, toda hora. Sim. E aí eu falei, vou tomar chopp. Na hora que eu fui sair... Vou esperar o próximo presidente. Então, e na hora que eu fui sair, sirene, tudo, fecharam Ipanema. Caramba. Eu não consegui sair do prédio, já tinha... Porque aí chegou a polícia do Chaves e a polícia brasileira, então fecharam o nosso prédio, ninguém entrava, ninguém saía. Aí sobe o chefe de estado, sei lá quem, uma mulher, inclusive. Aí ela fica na porta do meu banheiro. Eu já não podia nem mais ir no banheiro dentro de casa. Aí chega o Chaves e você fica meio atordoado, assim. Sabe o que você faz? Agora né? você imagina, na tua casa, né? Na nossa casa. E a gente fica assim, aí fica lá o Chaves. Aí eu sento, a gente fica conversando.
Meu avô e o Chaves, a gente na sala de jantar, sabe que eu não tenho uma foto desse dia? Que isso, Paulo. Eu não tirei foto, não fiz making off, não tem nada de produção. Nem um podcast. Caramba, pois é, ó. Tinha que ter ligado ali as câmeras rapidinho. Você fica meio, sabe, é o dia a dia. É aéreo, né? Não, é o dia a dia. Você... Sim. Eu recentemente fui pegar foto e falei, pô, não tem nada. E eu vivia com ele, ele falava, pô, fala com o Paulo Sérgio. Às vezes as pessoas iam lá no escritório, eu tava levando alguém para visitar Canoas, tava levando alguém para visitar Caminho e Niemeyer, sabe? Tudo que precisava. Ou inaugurando a obra dele lá no Maranhão. O projeto do Parque Dona Lindu, Memorial Maria Aragão, tudo isso a gente fez junto e desde a época, desde 80, então, ou através do meu pai e minha mãe, que sempre trabalharam com ele. Meu avô tinha muito respeito pelo meu pai, porque ele foi meu pai é um grande arquiteto. Hoje, acho que eu não arriscaria dizer que ele é um dos melhores do país. Aí, em atuação, está com 80 anos. Que legal. Eu ia te perguntar isso, teu pai ainda atua como arquiteto? Muito. E grandes projetos, super respeitado. Então eu tenho só orgulho, a arquitetura é minha vida. Pô, que legal, hein? Nem sei se eu falei tudo, e faltou você... alguma coisa. Não, legal, é muito bom saber isso, né? Que as pessoas ficam curiosas, né? Como é que realmente você teve essa oportunidade de conviver, não só por ser parente, obviamente, mas também no trabalho, né? Nesse legado então, que o Oscar deixou. Aí acontece isso, cada vez mais próximo, fui morar com ele. Aí a gente tomava café da manhã junto, a gente decidia o que ia fazer. A gente ficava... Tem várias... Aí eu não tinha ele, o presidente, mas eu e ele de pijama tem um monte. A gente falei, pô, vou pegar em casa, né? Contava as histórias do mundo, Eu tenho videozinhos que a gente fez e tudo. Pô, ele ficava legal. sempre de mau humor de manhã. É. Aí a gente brincando, falando assim, pô, ele gostava de chamar todo mundo de babaca, né? Pô, você é um babaca, sei o que e tal. Intimidade, né? Que e legal. a gente falava, muito bom. E você morou com ele qual período que você morou? Quanto tempo você chegou a morar com ele? Eu não lembro porque foi uma coisa muito 2010, automática. né? Eu sempre morei com ele, né? Não, em 2010 eu casei, saí dele. Ele morre em 2012. E é engraçado porque eu continuei sonhando que estava morando com ele, acordava, porque eu cuidava muito dele, sabe? Acabou criando uma relação, ele confiava muito em mim. E eu preservava muito ele, eu tentava não expor o meu avô, sabe? E esse carinho eu acho que ele percebia. Então a gente tinha uma reciprocidade muito grande. Sempre gostei muito sempre fui muito ligado à família, sempre tive uma relação muito forte com a minha avó, com meus tios. A gente agora tô tentando ver se a gente cria um ambiente bom de família, a gente tem conversado. Que bacana. E essa relação com meu avô foi assim. Então eu tenho muito orgulho, porque eu morei com a minha avó, também era assim, sempre disposto a ajudar. Eu meio que me dediquei a eles, porque além do que eles acrescentavam para mim, era uma vida rica, né, com eles e tudo. Sem contar o carinho. Então tive a minha avó Ana Maria, na galeria de arte dela, no Shopping da Gávea, ela sempre inovando, ela criou a geração 80, com o Oscar recebendo todos os grandes arquitetos, Lelé, a gente conversando. Então a gente almoçava, a gente tomava café, a gente descia porque ele estava muito empenhado em ir para o Caminho Niemeyer, num período, ele estava tentando ir para o Caminho Niemeyer, então a gente ficava, vamos na obra ou não vamos? Aí, ô Dindim, hoje acho que a gente podia ir para o escritório e tudo. Diz que quando eu ia para o meu escritório, ele me ligava, tô te esperando para almoçar. Uma vez a gente brigou e eu fiquei chateado com ele por causa de uma situação que eu nem lembro mais qual é. E eu falei, porra, coisa de neto e avô. Aí mandei ele a merda. Falei, pô, não quero mais saber. E fui pro meu escritório. E o telefone tocando. Toda hora. E você sabia que era ele? Não, era. Aí me ligou o menino lá que trabalhava. Tinha uma equipezinha lá do escritório. A gente trabalhava junto. Aí me ligando, seu avô quer falar com você. Falei, não quero falar com esse. Putz, sei o quê. E não queria mesmo, tava com raiva. Porque muitas vezes a gente ficava chateado, né? Mas... Faz parte, né? Convivência, né? Convivência. Não só de trabalho, mas de família. Mas aí ele ligou de 10 em 10 minutos. Insistente. Seu avô quer falar com você, seu avô quer falar com você. Aí chega uma hora que bateu assim, falei, porra, não era qualquer avô, não era por ele ser Oscar, mas a gente tinha uma amizade. Falei, poxa, aí já comecei a ficar preocupado. Falei, pô, será que... Tá acontecendo alguma coisa, né? Aí falei, não vou deixar. Aí eu comecei a ficar incomodado, eu falei, atendi. Ele falou, meu filho, me desculpa, tô te esperando pra almoçar, vem pra cá, não sei o quê. Que legal, que legal. Aí, porra,
Pô, bacana. Não, e legal você estar falando que você acompanhava essas obras aí, né? As obras do Niemeyer eu acho que é indiscutível, né? A nível mundial. Mas aqui no Rio, muita gente não sabe algumas obras grandes dele aqui no Rio, né? Você falou algumas aí, o Caminho Niemeyer, para quem não sabe, é aquela lá em Niterói, na região da Orla ali de Niterói, não é isso? Que envolve o que começou com o Museu de Niterói. Museu de Arte Contemporânea, não é isso? Aí tem a Praça do Caminho Niemeyer, com o Teatro Popular, o Centro do Conhecimento, o Memorial Roberto Silveira, estão terminando a Catedral Batista e a Catedral Católica. Aí tem um Museu do Cinema Brasileiro, tem a Praça JK e tem o edifício Manchete na Rua do Russell, né? Edifício Manchete pouca gente sabe. E eu acho que foi restaurado agora, tá lindo. Pois é, e que eu acho que uma das maiores aí, emblemáticas da nossa cidade aqui, que é conhecida mundialmente, é o Sambódromo, né? Também, que é nosso cartão postal, um dos cartões postais do Rio de Janeiro. Então, realmente esse legado aí que o teu avô deixou e que você tá dando continuidade de certa forma aí, realmente é um privilégio, não só para nós cariocas, mas para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Niemeyer, acho que eu não arrisco a dizer que eu acho que é o maior arquiteto do planeta, né? Então, eu digo isso. Pois é. Eu acho que ele as pessoas dizem que eu sou legado do Niemeyer, que eu desenho que nem ele, que não sei o quê, que eu sou continuidade. Eu acho que continuidade dele não tem. Sim. O Oscar era único e tudo. Agora, se dizer que eu sou influenciado por ele e pelo meu pai. Claro, eu gosto de poder chegar e fazer um desenho solto assim e ver isso tornar realidade. Então, eu vou por esse caminho. Mas, claro, com um pouco também... Até porque o tempo é cíclico, né? Claro. A tecnologia está aí, a sustentabilidade cada vez mais forte. Apesar de ter sido criada há anos, desde a Roma Antiga, porque eles dão roupagem nova. Falam de sustentabilidade como o ó do Borogodó, né? E não é. Conforto ambiental já existia há anos. A Roma e a Grécia já eram preocupados com o conforto ambiental, com a ventilação. Quer dizer, isso é uma preocupação normal em qualquer construção e na arquitetura. Desde que a gente passa da caverna para a cidade e para viver em comunidade, para viver no urbano, a gente tem a necessidade de adaptar e cada vez mais ter condições melhores. Então, a sustentabilidade sempre teve. Senão, nós não estaríamos sustentados na cidade, né? E a migração do campo para a cidade não existiria. Então, eu não gosto de falar que sustentabilidade aconteceu. De repente, tem sustentabilidade. Sempre teve. Na hora que você pega e começa a armazenar água no pote de barro para sobreviver, isso é sustentabilidade. Sim. O cara deixa de sair correndo o risco de um leão atacar ele para ir pegar água no rio e passa a ter armazenado. Cuida do boi, sustentabilidade. Comida à disposição. Tem razão. É agropecuária de quintal. Quer dizer, eu sou contra dizer que quem inventou a sustentabilidade? Pô, isso faz parte do ser humano e da cidade. Então eu digo isso, eu gosto de dizer isso, porque ninguém diz. Muito legal, muito legal. Paulo, vamos falar agora um pouquinho do nosso lançamento, né? Acho que é o que todo mundo que está assistindo aí está esperando esse momento. É uma novidade. Amanhã a nossa equipe da Patrimóvel, né, vai conhecer todos os detalhes. Já tem muito spoilerzinho rolando ali do que é esse projeto e tal. Mas amanhã é oficial, amanhã, quarta-feira, né, dia 11 de outubro, às 14 horas. Nossa equipe vai estar lá no Bris Hotel para fazer a convenção de vendas para nossa equipe de vendas maravilhosa aí da Patrimóvel. Aliás, mandar um beijo aí para toda a nossa equipe de vendas, não só os corretores, gerentes, diretores, nosso back-office, nossa galera do apoio, do marketing, todos os setores. Então, vamos falar um pouquinho antes de entrar no produto que é hoje, né? Para quem não sabe, pessoal, a gente está falando aqui da famosa Torre H, né? Que vai virar Niemeyer 360 graus, esse nome aí que dispensa comentários. Antes de falar do que ela se tornou, o que ela vai se tornar, já está se tornando. Vamos falar um pouquinho da história, Paulo. Como é que surgiu aquilo ali, essas torres cilíndricas da Barra da Tijuca, né? Que são famosas aí pelo tempo. Isso foi na década de 70, certo? Por aí. Bem, o Oscar, claro, inventando, criando projetos. O Múcio tinha uma área enorme aqui, o Múcio Ataíde, e queria criar um novo bairro. E o Oscar já revendo, pensando nas cidades do futuro. Chega e faz o projeto das 70 torres
redondas. Eram 70, o projeto inicial do Niemeyer, então verdade, era 70 torres. Todas as torres da Barra, daquela região, eram essas 70 torres. O que aconteceu foi especulação imobiliária, o Múcio, e claro, o que acontece, eu dou palestra no Brasil todo, falando disso e defendendo a arquitetura. Inclusive hoje, o CAL está em eleição, aliás, estamos votando aí para definir os próximos 4 anos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E é isso, a gente estava fazendo, e aí vem fazer a torre, tem lá as 70 torres, e aquela questão da arquitetura estar sempre no segundo plano, achando que o projeto da arquitetura ele é o principal para um projeto, ele é o elemento fundamental para um sucesso de um projeto. Grandes projetos hoje são super badalados, ganham prêmio, como vários que a gente tem visto aí no mercado, que são badalados aí em São Paulo, em grandes empreendimentos. Agora, os condomínios horizontais, todo mundo comenta, tem grandes empreendimentos em São Paulo, no Brasil e tal. Isso é fruto de um pensamento de um arquiteto, de um grupo de pessoas que criam essa coisa fantástica e fica. Mas o arquiteto é desprezado, ele é menorizado no processo, né, no processo elementar de um sucesso de venda. E o Múcio acaba fazendo uma coisa que vira praxe, que é o arquiteto é só mais um, e não é. O arquiteto é fundamental, é ele que vai dar o caminho para dar as ideias, botar aquilo no papel e ter um sucesso. Então as 70 torres, eu acho que um grande erro disso foi as 70 torres virarem, por exemplo, era projeto 2K, 70 torres redondas. Aí ele chama o Lúcio, isso cria um atrito entre Lúcio e Oscar, com cartas inclusive, onde o Oscar sai do projeto. Aí o Lúcio acaba assim entrando no projeto de uma forma mais. Aí o governo. Estamos falando de Lúcio Costa, Lúcio certo? Costa. Aí o governo do Rio acaba chamando o Lúcio por causa do plano de Brasília, que o Oscar leva para fazer plano de Brasília. Ele faz o plano de Brasília, diminui o gabarito, as torres do Niemeyer já não podem, só que as 3 que já estavam ficam. E aí tudo dá esse grande imbróglio que começa só a prejudicar, e vem um monte de arquiteto que não é Niemeyer. E a gente perde um plano urbanístico de Oscar Niemeyer com 70 torres redondas e ficam 3 remanescentes. 2 acontecem e a Torre H está aí. A Torre H é a que sobra, vira esse abandono que as pessoas falam, fica aí por bastante tempo, e a gente tem essa oportunidade, nós juntos, de transformar em realidade. Eu ia te perguntar isso, já até respondeu, muito se especula, né? Por que não foi para frente, por que não deu certo? Eu acho que o pessoal já deu para entender e situar aí realmente dessa história. Realmente é uma pena, né? E como você disse, das 70 torres ficaram 3, né? Eu não me recordo agora, acho que é a A, não é isso? A, G... A, G e H. E H, né? A é ali que é ao lado, né? Da H. A G, para quem não sabe, fica ali próximo da praia, né? E a Torre H agora, que vai se tornar o Niemeyer 360. Para você ver, a gente estava quando a gente começou a discutir, há 5 anos atrás, a retomada da torre, eu peguei e fui estudar, tinha vários documentos muito legais sobre o projeto e tal, que se perdeu, uma pena, e eu fui ver. Com o projeto do Lúcio, diminui o gabarito. As 3 torres são as únicas com gabarito mais alto. Elas viram torres, realmente, no meio da Barra da Tijuca. Isso é até uma coisa... O tempo acaba favorecendo o empreendimento de hoje. Sim. Né? Agora, eram 70 torres redondas que iam ser uma revolução no urbanismo brasileiro e mundial, porque se elas tivessem sido construídas, ia ser uma revolução, porque é o que a gente gosta de dizer, que uma torre, quando você bota, como as quadradas que ficaram, ela, além de serem pobres, no meu ponto de vista, porque por mais que você tenha um arquiteto para uma ou outra, elas respondem a um plano urbanístico padrão. Então você olha vários prédios, você não sabe quem é o arquiteto. Ela não é uma... Você chega e tem as 3 do Niemeyer. Um ícone, né? Ela não se torna um ícone. Você tem as 3 do Niemeyer. Aí você tem... Ela passa por um processo de degradação, não faz as 70 torres, aí o Múcio quebra, o grupo
desenvolvimento fale, aí vai para leilão, a Encol pega, aí fale de novo, aí o poder público não entende a importância desse projeto, como o Niemeyer, por mais que seja, devia ser tratado como um projeto especial, eles botam de novo na lei, quiseram, a gente teve que argumentar porque queriam cortar 3 andares. Falei assim, mas gente, está construído, está pronto. Não, mas o gabarito não atende, mas não tem sentido fazer. Então ela passa por uma legislação que é feita depois da torre original. Bem, a gente consegue fazer manter o projeto e consegue adaptar a todos os projetos. A gente consegue aumentar a capacidade de vagas. Hoje, quem tiver um apartamento lá tem vaga suficiente para todo mundo. A torre é super moderna, de altíssimo padrão, e está aí. É uma referência depois de toda essa história. É isso aí. Só para deixar claro aqui, para quem não sabe, quem está assistindo e não sabe, você está falando de gabarito, né? O do antes, depois gabarito, até me corrija aqui se eu estiver errado, mas o gabarito é o potencial de andares ali permitido pela prefeitura naquela região. Então, assim, a legislação na época, né, de 70, permitia, hoje são 35 andares com duplex, né, mais o rooftop. Então a gente está falando de 37, 38 andares de altura, né? E hoje não pode mais. A prefeitura... Total é 38. 38. Até né? o 34º são os apartamentos simples, 35º é quinto e sexto é o duplex. E 37º é o rooftop. Né? Aí 37, 38 é o rooftop, sim, com bar, restaurante. Então esse gabarito que hoje já não é permitido por questões, né, de arquitetura, de altura, de sombra, enfim, tem uma série de fatores que a prefeitura não permite isso. Isso, como ele disse, como o Paulo disse, né, isso torna o nosso projeto ainda mais único e ainda mais icônico, né? Agora, Paulo, tem uma pergunta aqui que a gente que faz campanha, a gente tem feito, né, materiais já prévios de divulgação. E os clientes muito se comentam, né? A internet às vezes é um terreno ali meio perigoso, né? Que as pessoas ali, a gente costuma dizer que é terra de Marlboro, né? As pessoas acham que porque estão na internet ali podem escrever o que quiser e se acham autoridade naquele assunto, escrevem afirmações absurdas, né? Sobre determinado assunto, isso eu estou falando de uma maneira geral, e a gente tem tido algumas indagações nesse lançamento do Niemeyer 360 e eu quero te fazer essa pergunta, se você me permite aqui. Pergunta que não quer calar. Aquela estrutura lá, Paulo, tá lá há 40 anos. A estrutura aguenta ou não aguenta? Responde aqui para os nossos telespectadores. Gente, a estrutura da torre, ela é simplesmente tão boa ou melhor que todas que tem na Barra. O que eu gosto de falar, que é importante a gente entender. Na época não tínhamos a tecnologia que temos hoje, o que a gente chama de coeficiente de segurança, ele era ele era um pouco maior por causa da questão dos erros de cálculo. E ela tem um núcleo que é super absurdo como superestrutura, e a torre é muito sólida, ela não só aguenta 40 anos, não só é de altíssimo padrão. O que nós fizemos? Nós recuperamos a superfície do recapeamento, que a gente chama, que é o cobrimento do concreto, mas toda a estrutura estava intacta, toda a ferragem perfeita, e ela, se você cortar um pilar, acho que ela não cai. Você corta 2 pilares, é capaz dela não cair. 3 é capaz dela ficar ainda inteira, porque ela é uma superestrutura que aguenta muito tranco, acho até que por mais 200 anos. Então, hoje o que nós fizemos foi o recapeamento, a qualidade aparente da estrutura, para não ficar com uma estrutura velha, ou o concreto, que isso sim, ele vai dando problema, ou pela velhice do concreto. Então, pega a superestrutura que está intacta, você recupera ela no sentido de fazer uma estrutura nova para poder receber uma camada de tinta, para poder receber o quadro de quem vai fazer a decoração. Então, o que foi feito foi a modernização dessa estrutura, como se faz em qualquer projeto. Você tem um prédio de 40 anos, você recupera um revestimento ou troca ele porque às vezes eles botam aquele marronzinho que não é bonito, ou aquela cor. Essa cor já é velha, aí a pessoa passa por transformação, foi o que foi feito pela torre. Exatamente. A torre foi transformada num produto novo, moderno.
A superestrutura está intacta. Estamos fazendo agora, ampliando o estacionamento e ela vai ser a melhor torre da Barra da Tijuca. Então, tá respondido aí a pergunta pelo expert aí, quem está assinando inclusive esse projeto, né? Então, pessoal, não tem nenhum perigo daquela torre, aquela estrutura aguenta. Eu parto do princípio, Paulo, eu falo isso muito com as conversas que eu tenho com meu pai, né? Então, assim, tudo que era feito antigamente, na minha opinião, não estou generalizando, mas a maioria das coisas que eram feitas antigamente tem mais durabilidade do que as coisas de hoje. Então, exatamente. Não vai ser diferente o princípio da torre, hoje em né? dia nós fazemos muito projeto em computador, o que permite, que é uma tendência, você ter o coeficiente de segurança menor. Então, você reduz o consumo de matéria-prima. Então, se você vai construir um prédio, se você pode usar 10 mil metros cúbicos de concreto, você não vai usar 15 mil metros cúbicos. Então, você retira. Foi o que aconteceu, por exemplo, naquelas torres que caíram. Sim. Naquela época. Sim. Aquilo lá foi economia de projeto, Sérgio Naia, foi economia na época do Sérgio Naia e vários que acontecem. Sim. Aquilo é economia de projeto, economia de arquiteto. Qualidade de material também. Para que contratar um engenheiro? Não, é cálculo. É cálculo. Muitas vezes porque quando você paga a equipe, você não vai vender bem se não tiver uma equipe de profissional. Com certeza. A Patrimóvel, posso falar? Nome? Claro. Aqui pode fazer propaganda? Pode, claro. Duvido muito que a Patrimóvel tenha um time de vendedores ou de corretores ruim. Impossível. Meu time é campeão. Então você não vai vender mal. Aí você fala, vou economizar no vendedor. Você vai economizar, você vai provavelmente ter déficit de venda ou vai ter problema de acordos. É normal qualquer coisa. Se você contrata um arquiteto para qualquer projeto, ele vai acompanhar as obras e vai falar assim, na hora que ele assina, ele fala assim, esse produto eu não posso aceitar. Ele tem qualidade ruim. Ele não entra na obra. E na torre a qualidade é essa. Maravilha. Vamos falar agora da torre em si, né? Já explicamos aí da estrutura, um pouco da história da Torre H, né? A conhecida Torre H, né? Que agora vai se chamar Niemeyer 360. O nome já diz, né? Já tem a ver com o projeto, né? Não só pela história do projeto, mas o 360 porque ela dá uma volta ali, você tem vistas ali 360 graus da Barra da Tijuca, que é uma localização excelente. A gente está falando ali do quilômetro 1 da Barra, onde a Barra nasceu, né, Paulo? Então a localização ali dispensa comentários. Você, além da fachada, eu tenho algumas imagens aí, vou pedir depois para colocar na edição. Olha só essa fachada, pessoal. Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, onde você e a sua equipe entraram nesse projeto, né? Não só na fachada, não é isso? Mas teve área de lazer. Fala um pouquinho pra gente aonde está aí Paulo Niemeyer nesse projeto. Bem, a gente fez o projeto inteiro, até a guarita é projeto nosso. A parte interna, essa é a Deli. Nós o cliente alterou várias vezes e nós fizemos vários projetos. Então essa é a parte comum, onde vai ter uma Deli, onde vai ter a academia de ginástica. Fizemos essa escada toda solta no projeto, por exemplo, toda a parte de arquitetura, de estrutura, de projeto foi feito e foi entregue. Aí fizemos o projeto de qualificação e de estudo da torre, fizemos várias hipóteses, esse é o projeto final, e fizemos a adaptação da infraestrutura, onde a gente consegue, aqui atrás, a integração desse espaço que a gente cria, ele integra com a área de lazer, e aí atendemos todas as especificações de um projeto moderno. Hoje nós temos aí uma piscina de alto padrão, temos uma academia de ginástica. A gente tem mais, ele pode até ir passando, depois eu vou colocar na edição também. Temos essa varanda técnica, que foi um conceito que a gente criou. Olha que espetáculo. Essa varanda técnica, ela permite que nós não tenhamos os ar-condicionados, né? Olha essa imagem que linda, cara. Isso aí é o que, Paulo? Volta um pouquinho naquela imagem ali. Esse movimento da fachada, esse é o que? Vidro? É o que? Nós criamos esse guarda-corpo, que é uma área técnica e automaticamente uma varanda, que tem vários conceitos adaptados. A gente consegue, com isso, ampliar a área de... área do apartamento, né? A área útil do apartamento, né? Ele
Criou-se como se fosse uma varanda, vamos dizer assim, um guarda-corpo. A gente cria essa varanda, que é um guarda-corpo, a gente chama de varanda técnica, permite que a gente tenha a máquina do ar-condicionado e a gente permite que o apartamento seja melhor. E você ganha esse presente da natureza. Esse presente aí, da torre, por isso que a Niemeyer 360 graus, eu cedi a marca pro empreendimento, né? Niemeyer é uma marca que eu uso. Eu hoje tenho vários produtos Niemeyer. Bem bacana. Ela chama Niemeyer 360 graus por Esse isso. é um dos apartamentos, né? Nós fizemos a decoração. Esse quadro, por exemplo, e a decoração são móveis e produtos que a gente está criando em parceria com vários parceiros. Eu tenho a Cartacho, tenho a Estúdio Vetro. Eu queria falar dessa imagem aí. Esse aí eu acho que é um dos... Óbvio que o projeto como um todo, né, tá muito bacana, mas isso talvez seja o maior diferencial desse projeto, que é o rooftop, né? Para quem não sabe, é o topo ali do prédio, né? E que vai ter uma área de contemplação, né? Tem vistas da praia, tem vistas da Pedra da Gávea. Olha que imagem incrível. E você também assinando esse espaço, né? Conta um pouquinho como é que foi desenvolver. A gente fez o projeto inteiro. Esse aí é o espaço que até foi motivo de briga, porque o cliente não entendia a importância e, na verdade, no empreendimento, porque aí, naturalmente, seria o espaço de colocar toda a maquinário, toda a infraestrutura, torre. Essas torres hoje em dia ganham muito dinheiro alugando para antena de telefone, etc. E que eu sempre falei que essa era a parte principal, porque uma torre dessa mirante, o rooftop era a parte principal. E aí, por isso o nome Niemeyer 360 graus. Criei esse banco, criei esse movimento do banco, onde a gente cria os lounges. Cada lounge tem um nome específico, porque ele tem uma visada diferente. Então você tem o espaço onde você senta e conversa com a Pedra da Gávea, tem o espaço onde você senta e está vendo as Ilhas Tijuca, tem o espaço que você debruça, está integrado com a Lagoa de Marapendi, as montanhas do Rio. Então a gente conseguiu criar esse movimento orgânico aí para criar esses espaços e segregar um pouco esses ambientes. Ficou realmente um espetáculo. Aí o lazer, você está vendo um pouquinho do lazer, aí, né? Eu criei essa integração com a sauna e a piscina. Você consegue da sauna sair por dentro da piscina. Vê os traços, né? Que sempre tem, nada é linha reta, né? Sempre tem aqueles traços mais arredondados que dá aquele desenho e realmente fica uma coisa diferente na arquitetura, né? Aí nós criamos aquele espaço zen, criamos essa churrascaria. A churrascaria, ó. Churrasqueira, né? Volta uma, por favor. Por favor. Tá vendo a integração ali? É o espaço zen, onde a gente tem o acesso de serviço. Você vê a torre do lado direito. Então você vai poder estar na sauna vendo esse movimento da área comum, integrado. Que está acontecendo, né? Que é uma coisa que é gostosa de entender, né? Uma coisa que é incômodo na sauna é você chegar num ambiente ficar fechado, que é gostoso, né? De ficar lá, mas ficar num ambiente fechado, que você não vê nada, meio enclausurado, é meio estranho. Sim. Esse não, ele é devassado, o vidro. A gente criou esse vidro aí para integrar com o espaço zen e tudo. Aí a parte de lazer, de área gourmet, né? Que a gente chama de área gourmet, pizza, né? Churrasqueira e tal. Temos mais imagens. A gente cria um espaço que pode fechar, criando 2 ambientes, para poder fazer 2 espaços simultâneos. Criamos essa quadra de beach tênis, que é uma febre aqui no Rio. É uma quadra de areia poliesportiva, sim. mas voltada para o beach tênis. E essa imagem, além da quadra, Paulo, você consegue ver o detalhe mais perto da fachada, né? O movimento na fachada através dos vidros, né? Vocês colocam ali não sei se dá dando para reparar, eu vou colocar depois essa imagem na edição, mas ver o movimento do vidro. Ele tem ali até uma parte meio amarronzada, depois segue vidro. Nós trabalhamos com 2 cores de vidro, criando para dar a ideia dessa rotação. A nossa ideia foi em conjunto, a gente juntos chegamos essa conclusão, né? Essa conclusão que seria interessante de criar esse movimento com esses 2 ambientes. Quando você olha de longe, a torre tem uma ideia de continuidade. Olha lá, agora dá para ver ela inteira.
Essa parte aqui inicial que você falou, né, aqui fora, né, que é essa construção, vamos dizer assim, esses 2 andares, que vai ser uma deli, já está inclusive já fechado, não posso divulgar a marca aqui, mas já tem uma grande rede aqui de deli, né, que já vai administrar esse espaço, então isso é uma vantagem também para o morador ou para o investidor, né, que ele vai ter uma conveniência na porta de casa, junto com uma academia, e aqui vai ter um acesso completamente separado do condomínio, né, por questões de segurança, mas isso também é interessante frisar. Para quem não sabe, pessoal, vamos falar um pouquinho das plantas, né? Porque tiveram algumas adaptações também nas plantas, né, Paulo? A questão da cozinha não foi um diferencial. Para quem não sabe, lá são apartamentos estúdios de 39 a 78 metros quadrados. Já estou dando spoiler aqui antes da convenção. Mas são apartamentos estúdios com possibilidade de junção, né? Então, você estava me dizendo que fez até alguns estudos, né? Então... Na verdade, a gente fez os projetos em si, onde a gente vê, nós chegamos para entender como é que se daria, onde é que estaria o shaft, como é que a gente vai, qual era o melhor aproveitamento desses apartamentos. E definir também as partes que não são fluidas, né? Que não vão ser adaptadas. Então a gente precisava colocar o shaft, precisava botar a instalação do boiler, a instalação do cadal, do sistema de aquecimento, onde é que vai ficar a aprumada de água quente, água fria, o ar-condicionado. Então, todo esse pensamento foi feito e a gente fez, e pensamos sempre todos os projetos. Então, tem mais de 200 implantações diferentes, de A a Z, com junção ou não, né? Quando você tem uma unidade separada, você tem 39, que é a unidade, né? Uma unidade só. Você pode juntar, você tem 78. Você pode juntar 2, 3, e aí o céu é o limite. E a gente brincou com isso de fazer... foi uma brincadeira de fazer onde era o corredor, como é que você ia fazer os quartos. A divisão dos ambientes. Tem apartamentos com quartos incríveis que dá para fazer uma suíte super interessante, de altíssimo padrão, tudo com decoração Niemeyer. A gente, inclusive não sei se dá para mostrar nas imagens. Ver se tem uma imagem de um apartamento? Dos internos, esses foram feitos. Vê um apartamento aí, Alberto. Isso aí foram os estudos que nós fizemos. Tem vários estudos, por exemplo, a TV, ela pode ser embutida ou não, você consegue fazer esse é um estúdio. Acho que a cama também, você levanta a cama, né? É uma cama que ela é retrátil, é uma ideia de fazer como é que ele pode virar um ambiente de uso diário e você só usar para dormir como loft, né? Então você tem aqui é a cama que você abaixa e quando você está com ela levantada, ela é uma escrivaninha. Aqui você tem os decoração Niemeyer que a gente fez. Criamos espaços e tapeçarias e quadros. Fica um apartamento inteligente, né? Um apartamento você consegue aproveitar os espaços de uma melhor forma. Aí criamos esses nichos em volta, ele é fixo. Então a pessoa pode ser. Quer ver? Acho que um para frente. Vê se tem mais alguma, eu não lembro. Não, para trás, eu acho. Eu acho volta que eu só botei essa do interno. Não, tinha mais uma, eu acho que a gente viu. Não? Vê aí, Alberto. Eu acho que não. Volta naquela imagem, por favor, Alberto. O mais incrível dessa imagem aí, óbvio que, né, toda essa decoração ela tá belíssima, mas o mais incrível é isso ali fora, né, Paulo? Você tem a pedra entrando, né? Para mim, eu moro na Barra há muitos anos, né? Sou uma cria da Barra. Cria da Barra não, que não sou da Barra, mas... Sim. A Barra me conquistou, eu tô há 15 anos morando aqui. Como eu disse, saí do Oscar em 2010. Veio direto para cá. Casei, vim para cá, separei, continuei morando aqui e minha vida é aqui. Então tô há 13 anos morando na Barra, mas vivendo a Barra há mais tempo. Pois é. Eu já morei no Recreio e tudo. E o legal é a pedra sempre foi um negócio para mim. De dentro do apartamento você tem essa aqui vista... a gente consegue ver, se você... Tá vendo a diferença que faz a varanda técnica? Sim. A varandinha, sim. A varanda do imóvel. Você ganha esse espaço, né? Até de contemplação, de ar livre, né? O que não era contemplado nas torres, né? As torres não tinham, quer dizer, a torre A e a torre G não tem. Sim. Isso é um ganho pro morador e para quem vai ter uma unidade aí. E essa vista aí, pessoal, essa é uma vista real, tá? Isso daí não é montagem, subiu o drone lá, então...
realmente isso para mim, além da decoração que é belíssima, mas essa imagem de você em qualquer lugar do seu apartamento poder contemplar essa vista, ou da Pedra da Gávea, ou da praia, né? Ou da Lagoa, né? Da Barra, são vistas realmente incríveis. Bom, estamos chegando aqui no nosso final aqui. Bate-papo aí que, pô, tá tão agradável que podia ficar ouvindo as histórias aí do Paulo e aí do avô aí por bastante tempo. Paulo, além dos espaços, né, da fachada, dos espaços de lazer, né, das próprias plantas que você disse aí que fez vários estudos, você também fez a assinatura dos móveis, né? Você teve esse carinho, esse cuidado dos móveis da área comum, não é isso? Também são assinatura Niemeyer. Conta um pouquinho pra gente. Aquela imagem que a gente viu na parte do lazer lá do espaço gourmet, que vai estar de gourmet comum. Os azulejos, por exemplo, são desenhos meus, que é parceria com... É um painel de azulejo. A gente está resgatando um pouco da ideia da arquitetura moderna, do painel de azulejo, do Portinari, do Niemeyer e tal. Então a gente tem alguns momentos na torre, esse espaço decorado, criado especialmente para a torre. Os apartamentos, na verdade, os estudos avançaram, são projetos mesmo. A gente tem um leque de projetos adaptados e que a gente está colocando, inclusive, à disposição. Quem quiser ou for necessário, a gente pode... Estamos aí em parceria com a Patrimóvel e, claro, podemos trabalhar junto. E os móveis são móveis que a gente estava desenhando, alguns especiais e outros de uma linha que eu já tinha, que é essa coisa da fascínio que todo arquiteto tem um pouco pelo mobiliário. Claro, é o nosso lado designer de interiores. Né? Eu sou designer de interiores também, trabalho com vários parceiros e a gente está retomando uma linha de móveis e criando alguns específicos para a torre, como o banco que a gente viu, que é um banco... O movimento é único. Não, é isso. Ele foi construído, aí que a gente construiu pela construtora, quer dizer, o mobiliário, a decoração é especial para a torre, não tem em outro lugar. Aí pode usar aquela frase do Oscar, você pode dizer que gosta ou que não gosta, mas dizer que viu algo parecido não pode. Porque nem a torre A e nem a torre G são parecidas com a torre H. Não, e isso tudo, pessoal, significa o quê? Que esse projeto está vindo para ser o ícone realmente da Barra da Tijuca, né? Não só pela sua história, mas pelo que ele vai se tornar, né? Então, você, corretor de imóveis, vamos olhar com esse produto com bastante carinho, porque esse produto vai ser o lançamento de sucesso desse final de ano, né? E você, cliente, você, investidor, você, morador, olha isso aqui com atenção também, porque isso aqui, além de moradia, de ser agradável para se morar, com certeza vai ter um potencial aí, né, de rentabilidade, né, absurdo, né? Seja pela localização, seja pelo projeto, né, seja pela inteligência dos espaços, né? Então, lembrando que amanhã, dia 11 de outubro, quarta-feira, às 14 horas, convenção para a nossa equipe belíssima aí da Patrimóvel, Corporador, né, que é a realização da Capital 1, não é isso? Nosso amigo Osório vai estar lá. A construção será da Elvas, né, que é uma construtora também já conhecida aqui no Rio de Janeiro. E, com certeza, esse será o grande projeto, né? Eu acho que tudo isso que a gente conversou aqui nesse podcast já deu para dar um gostinho, né, Paulo? Do que vai estar por vir aí. Realmente não tem nada parecido. E a gente vai ter uma mostra, não é isso? Agora, no final de outubro, se eu não me engano, dia 26 abre ao público. 26 de outubro. A mostra Casa Design, não é isso, Paulo? Que escolheu o Niemeyer 360 para poder sediar esse evento, não é isso? Isso. A gente é interessante, ficou bonito esse trabalho, porque a torre como é que a gente pode dizer? A Torre Niemeyer, ela é um imaginário do arquiteto, Niemeyer, né? Então, é um projeto do Oscar que a gente está entregando. Não é a gente está entregando para o cliente que compra, está entregando para a sociedade. Quem passar agora pela Barra vai ver uma torre diferente. Vai tirar foto, né? É uma torre digna de Nova York, de Boston, é uma torre de responsa. E os arquitetos têm que ter esse tesão, né, de poder ir lá visitar. Então, eu acho que essa mostra vem num momento oportuno para a gente fazer essa confraternização entre arquitetos, entre a cidade. Acho que vai ser um momento também de receber quem tem dúvidas, de não entender o que foi feito, né,
E vai ser um grande... encontro, né? Um grande encontro, um grande debut, né? Para quem gosta de arquitetura, coquetéis, vamos fazer festas no rooftop. E eu acho que vai ser um momento importante de receber. Então, acho legal de estar recebendo os colegas arquitetos. Os melhores amigos meus estão fazendo parte da mostra. Ela abre dia 26. O escritório que eu presido lá, o Niemeyer Arquitetos, fez a torre com muito carinho. Estou muito feliz de estar entregando esse produto. Espero que todos apareçam e compareçam lá para visitar esse must. Vão ter vários apartamentos decorados, né? Vários apartamentos decorados. Se eu não me engano, são 12 apartamentos decorados. São mais? De 20. Pois é, ó. Então, assim, vai ser aberto ao público, não é isso? Aberto ao público. Vale aí para quem tiver aí, óbvio, acompanhado de um corretor, de um especialista da Patrimóvel, ir lá para conhecer. Sempre acompanhado de um corretor. De um especialista da Patrimóvel. Exatamente, da Patrimóvel, né? Vai poder transitar lá, visitar em primeira mão com exclusividade essa torre e poder ver o potencial, né? Eu acho que os apartamentos decorados são legais porque você consegue enxergar, tangibilizar, né? Aquele sonho ali de que às vezes sai do papel das imagens que a gente viu aqui e poder realmente, de fato, estar olhando o ambiente ali, ver o potencial do apartamento, né? A gente fala que às vezes, 39 metros e tal, mas quando eu já entrei lá na planta, então realmente surpreende, né? Não só pela vista, mas pelo espaço também. Então você consegue entender, né, a separação dos ambientes, onde fica a cozinha, o quarto, a sala. Então acho que isso é legal. Dia 26, essa estreia. Paulo, chegamos ao final do nosso bate-papo. Queria mais uma vez aí, em nome da Patrimóvel, agradecer a sua presença aqui. Sei que a tua agenda é corrida. Agradecer a Geisa também, tua assessora, que sempre me recebeu com muito carinho. E a equipe, né? A gente não vive sem equipe, né? Exatamente. Tem a Geisa, claro, ela me ajuda muito. Tem o Marcos, que é um querido, ele ajuda a coordenar o escritório. Tem parceiros de primeira hora. Tem a Stephanie, que é uma desenhista. Eu acho que tem que todo mundo, a equipe inteira. Dá pra citar todo mundo. A Gabi, o Vitinho, que é... A Gabi, que é uma querida também. Eu tenho um carinho pela minha equipe e não vivo sem eles hoje. Sim. Eles que dão a possibilidade de estar aqui conversando enquanto eles estão desenhando. Pois é. E trabalhando. Eles já, e a torre para eles foi uma novela, né? Tão empenhados São também. 5 anos, sempre né? querendo ver. São 5 anos de trabalho dessa torre. Então, né? Agradecer a equipe, parceiros de primeira. Queria agradecer, por exemplo, a Vila Grace, é uma parceira de porcelanato que ajudou a gente e está participando. Tem a Estúdio Vetro, que vai estar participando do projeto do estúdio com os azulejos. Tem os arquitetos, os companheiros, o Cláudio, que ajudou no executivo. Tem o pessoal do paisagismo, é uma equipe grande. Todo mundo. Sintam-se abraçados e agradecidos. A Elvas, que a gente criou Elvas e o Osório, que a gente acabou criando uma parceria de amizade. Então. E agora com a Patrimóvel, né? Mais uma parceria que é o início dessa parceria. Depois a gente vai conversar aqui no off, né? Já falamos algumas coisas aqui. Empreendimentos. A gente já tem a Niemeyer está com projetos incríveis. Claro que a Patrimóvel tá junto. Vamos torcer para que tudo vai dar certo, bem. Vai dar certo. Não, já deu, porque são projetos. A gente está entrando forte agora no mercado de condomínio horizontal e vertical. Temos projetos aí em andamento. Queria convidar a todos conhecendo. Estamos com uma fábrica, uma loja de planejados. Estamos abrindo agora aqui no Casa Shopping, em parceria. Na Casa Shopping, no Bloco O. Vamos fazer um debut aí que... Estaremos lá. Com a Patrimóvel. Estaremos lá. E atendendo esse mercado de alto padrão e o mercado aí do design e da decoração. Agradeço vocês. Obrigado. E ao Casa Shopping, uma casa que está lá com a gente, faz parte da minha vida, da minha história. Lembra minha mãe que morreu há pouco tempo. Então, eu estou muito feliz com essa fase nova aí. Com muita coisa boa acontecendo. Legal. E obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Paulo. E amanhã posso contar com a sua presença na nossa convenção lá às 14 horas. Ó, em primeira mão aqui, Paulo estará presente na convenção da Patrimóvel amanhã. Espero vocês para a gente conversar, tirar dúvida. No Brizo Hotel, às 14 horas. Paulo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês até o final aqui desse programa. Mais uma edição do Pod Pátria, o podcast da Patrimóvel. E até a próxima.